Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero falar a respeito de algo extraordinário que está acontecendo, principalmente na minha vida, tá? Por mais que o canal aqui ele tenha ênfase principalmente no mercado de criptomoedas, eu quero trazer alguns aspectos aqui que estão mudando a minha vida de forma drástica para mostrar para vocês alguns outros cenários e possibilidades quando se trata de investimento. Então, hoje, atualmente, eu vivo de aluguel por uma opção porque financeiramente falando, né, de forma matemática e, enfim, racional, para mim vale muito mais a pena viver de aluguel, tá? Obviamente que quando eu atingir um certo patamar financeiro e tiver uma estabilidade muito maior e, enfim, 1 milhão, 2 milhões não forem muito problema para imobilizar em um imóvel, eu obviamente vou procurar uma casa para poder dizer que é minha, né, fazer as minhas mudanças estruturais na casa e afins. Mas enquanto não chega esse momento, o que que acontece? Para mim, é muito mais interessante eu continuar de aluguel do que eu comprar um imóvel, porque o meu aluguel ele tem ficado cada vez mais barato, tá? Então, ao contrário do que eu escuto muito por aí, das pessoas reclamando sobre o aumento das coisas, né, dos preços dos produtos, serviços e afins, e principalmente do aluguel, porque realmente em valores nominais em reais ele tem aumentado muito. O ponto central da coisa aqui é que você pode estar investindo errado e por isso você está percebendo que as coisas estão aumentando e você está ficando cada vez mais pobre. Quando você passa a investir em dólar, em economias mais sólidas como os Estados Unidos e principalmente criptomoedas, que como eu comentei é o foco do canal, você percebe que o aluguel ele está ficando cada vez mais barato. O teu poder de compra aumenta de uma forma muito mais escalável do que efetivamente o aluguel ali que nem é mais corrigido pelo IPCA há muito tempo, tá? Então vamos aqui alguns dados, né? Eu vou primeiro trazer aqui por onde eu me baseei e da onde eu tirei essas informações. Vou deixar na descrição para vocês também serem curiosos aí ao ponto de ir atrás delas, caso vocês queiram validar ou tirar outras informações, senão as que eu estou passando por aqui. Mas eu fui nesse FIPZAP aqui, né, nesse site aqui, fip.org.br, e eu peguei aqui para me basear a média, né, dos preços por metro quadrado. E aí eu trouxe para uma realidade próxima à minha, tá? Que é um apartamento de 3 quartos de aproximadamente 100 metros quadrados. Fazendo essa conta básica em vários anos, indo atrás desses relatórios aqui, eu cheguei às seguintes premissas aqui, tá? Então, esses quadradinhos aqui são mais ou menos os preços atuais, na média do estado de São Paulo, na parte mais nobre, vamos dizer, eu acho que Zona Sul, que tá mais ou menos isso. Então, isso daqui, vamos dizer, ainda é a parte mais boa da coisa, tá? Onde tem mais liquidez, onde a procura é maior, onde você consegue comprar e colocar um prêmio a mais do que a média do Brasil e a média de São Paulo. Então, nessa média aqui, a gente está falando, por exemplo, da cidade de São Paulo no ano de 2024, onde o preço por metro quadrado gira em torno de R$ 52,10. E aí uma informação interessante para quem busca viver de renda passiva com os aluguéis é que, na média, se paga muito pouco, tá? Você vai receber aí aproximadamente 0,49% ao mês. Isso sem levar em consideração os impostos que você vai precisar pagar. Então, muitos investimentos, até dentro do Brasil mesmo, pagam mais do que isso. Então, se você pensa em investir em imóveis só para ter ali propriedades que te geram renda passiva, talvez valha a pena reconsiderar a concentração excessiva se, enfim, você só tem esse tipo de investimento na carteira. E como eu comentei, um apartamento de mais ou menos 3 quartos ou de 100 metros quadrados. Então, aqui em São Paulo, a média desse aluguel fica em torno de 5.210. Em 2023, levando os mesmos critérios, 4.590, em 2022, 3.991, em 2021, 4.001, 2020, 3.974 e por aí em diante. Compilei tudo aqui nessa tabela para a gente fazer alguns comparativos que vai abrir o olho de muita gente. Então, o aluguel efetivamente vem aumentando em termos percentuais bastante, tá? Então, por exemplo, de 2019 para 2020, o aluguel aumentou 7, né, na média 7%. Já em 2021, apenas 0,68%. Em 2022, ele caiu menos 0,25%,
mas 2023 e 2024 ele subiu aí na média uns 15%. Aqui em 2025 tá com esse asterisco, porque não é propriamente, né, o ano de 2025 fechado, assim, vamos dizer. Aqui eu tô considerando até outubro de 2024, mas que já aumentou 8,20%. Então, realmente, a gente tem aí uma média, né, de aumento aí de 7,41%. Ou, se a gente levar em consideração o início de 2019 até os preços mais atuais praticados hoje na média, uma valorização do seu aluguel de 52%. Então, se o seu salário ou sua fonte de renda não aumentou a menos metade, você efetivamente está sentindo as coisas ficarem muito mais caras. E aí eu comecei a comparar com algumas outras classes de ativos, tá? Como, por exemplo, o próprio dólar, e aqui eu brinco, aqui é o dólar debaixo do colchão. Não estou nem levando em consideração o dólar aplicado em um título público americano que iria premiar muito mais essa ponderação aqui. Mas o dólar pelo dólar, aquela pessoa que foi ali na casa de câmbio, comprou dólar e colocou debaixo do colchão, o rendimento dela foi maior de quem tá vivendo de aluguel. Foi de 59% contra 52%. Como a ênfase do canal aqui são as criptomoedas, não podia não trazer o Bitcoin. Também uma moeda, só que muito mais forte do que o dólar, na minha opinião. Que subiu, valorizou aí 3.171%. Por isso que eu percebo que o meu poder de compra e os aluguéis vêm ficando cada vez mais barato. Porque eu estou escolhendo bem os ativos que o meu patrimônio está majoritariamente investidos. O Bitcoin, por mais que aqui eu coloquei tudo a cotação em reais para a gente trazer para o mesmo parâmetro, o Bitcoin ele vem batendo máxima histórica atrás de máxima histórica, e isso em dólar. Então, o meu poder de compra vem aumentando de forma muito mais escalável do que, por exemplo, aquele cara que vive exclusivamente de aluguel ali dos seus investimentos, tá? Fora a liquidez, que tem muito mais aqui para quem está com dólar debaixo do colchão ou investido em Bitcoin e outras criptomoedas. Também quis comparar com investimentos nacionais, como o próprio Ibovespa, que, entre aspas, é uma média aí da performance do mercado de capitais brasileiro. Aí, beleza, o índice Ibovespa não está nos seus melhores dias e só teve aí um ganho de 33% nesse mesmo período. Então, o cara que investiu ali, né, para viver de aluguel está ganhando mais do que o cara que está investindo em Ibovespa. Aqui em termos, vamos dizer assim, de valorização. Mas o dividend yield também fica mais ou menos, né, vinculado à valorização dos seus ativos. Não adianta nada você ter um dividend yield alto, situação também está caindo para caramba. No final das contas, você perde poder de compra, né? E o S&P 500 em reais, que mais do que dobrou, né? Então, entregando uma valorização aí de 235%. Então, ponderando por reais, dólar, Bitcoin e S&P 500, tudo que não é nacional, vamos dizer assim, você viu o seu poder de compra aumentar muito mais do que os aluguéis. Então, isso fez com que a percepção do que você está pagando foi de que os aluguéis ficaram mais baratos mesmo, tá? Isso levando em consideração São Paulo, comumente áreas mais nobres. Então, a situação, na média do Brasil, é muito mais embaixo, tá? É bem pior, vamos dizer assim. Agora, vamos jogar tudo para dólar, para a gente ter uma outra percepção. Porque, na minha opinião Felipe, que mudou a minha vida, foi justamente a gente parar de olhar para ganho em reais e começar a olhar para ganhos em dólares, tá? Então, quando você começa a metrificar o seu patrimônio em dólares, você percebe que ou você está perdendo dinheiro e o real é uma mentira, e que a renda fixa é uma perda fixa, e que o Ibovespa, na maior parte das vezes, só lhe queima dinheiro, ou você fala assim, caramba, realmente as coisas estão ficando mais baratas, porque eu tô ganhando em dólar e meu patrimônio tá subindo em dólar. Então, se você consegue fazer isso, todo o restante da economia brasileira, ela consegue ficar mais barata, porque o poder de compra médio brasileiro não consegue acompanhar a valorização do câmbio, tá? Então, voltando aqui para a ideia do dólar, tá? Então, o mesmo aluguel aqui que saiu de R$ 3.702 e foi parar em R$ 5.637, uma valorização de 52% dentro desse período, em dólares, o seu aluguel que iniciou em $1.017, ele terminou em $973. Ou seja, uma depreciação de menos 4%. Sendo que em alguns momentos, como por exemplo em 2021, esse mesmo aluguel caiu para $732, tá? Então uma queda aí de 21% referente a 2020. Então a ideia aqui é, em dólar, as coisas elas realmente estão ficando mais baratas. E se você tem a percepção de que está ficando mais caro,
É porque o seu patrimônio está vinculado a uma moeda ruim que deprecia muito mais rápido do que você consegue corrigir. Agora vamos olhar para outras classes de ativos, só para a gente perceber o que realmente dá dinheiro e o que não dá. O dólar pelo dólar, como está aqui debaixo do colchão nesse cenário, $1 é sempre $1. Aqui a gente nem está colocando também a inflação, tá? Do dólar, que senão ele perderia, mas também não estamos colocando que a gente poderia estar com esse dólar aplicado. O Bitcoin saiu então de $3.423 e foi parar na casa dos $70 mil. Sendo que hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, ele está em $75 mil já. Então ele teve uma valorização de 1.956% em moeda forte. Ou seja, se você ganhou aqui, você ganhou em qualquer lugar do mundo. O Ibovespa, o que antes ele estava entregando uma rentabilidade de 33%, que muito provavelmente ficaria até abaixo da inflação oficial do governo, o IPCA, em dólar, a situação é muito mais triste. Então, você perdeu o poder de compra de forma significativa. Você perdeu 16% do seu patrimônio, basicamente, em dólar, tá? E o S&P 500, você ganhou aí 111%. Então, o resumo da ópera central aqui que eu queria compartilhar com vocês, é justamente esse, tá? Então, você... Se não está entendendo que seu patrimônio, ou enfim, seu poder de compra está aumentando, é porque você está investindo errado. E justamente por isso que eu lhe convido a escanear o QR Code aqui desse vídeo, para você entender de uma vez por todas como ganhar dinheiro dentro do universo cripto, sem precisar ficar fazendo trades malucos. É justamente comprar o básico, arroz com feijão, aprender a armazenar de forma correta e ainda gerar renda passiva. Como eu mostrei aqui, né, nessa tabela. O dividend yield médio ao mês, para aquele cara que foca em construir renda passiva com aluguéis, fica em torno de 0,49% em reais. Em criptomoedas, a gente consegue bater isso de forma, nossa, que se perde de vista. A média que eu estou tirando com Bitcoin e Ethereum, que são os dois maiores criptoativos em valor de mercado, está girando em torno de 2% ao mês em dólares. Justamente porque a gente tira intermediários. Então, dito tudo isso, pessoal, lhe convido a conhecer a minha comunidade, 7 dias gratuito. Só escaneia o QR Code, dá uma olhadinha e também deixar aquele like, caso isso tenha mexido um pouco com as tuas premissas de o que é investir e que você, enfim, tenha concentração em algumas classes de ativos, tá? Então, no mais, não precisa dar all-in em cripto como eu fiz, mas ao mesmo tempo diversifique. Coloque um percentual do teu capital em cripto, um percentual do teu capital em dólar e em bolsa de valores americana. Lembre-se, o Brasil é um país especulativo, que corresponde a menos de 2% do PIB global. Então não tem por que você ter teu capital concentrado em um país que não lhe traz benefícios por você estar trocando a tua preferência temporal de curto prazo pela de longo prazo. Muito pelo contrário, você só está perdendo dinheiro. Então, dito isso, um forte abraço e até mais.